Olá, nesta videoaula continuidade, vamos falar aqui de alquimia taoísta de uma forma muito velada, buscando aos poucos uma familiaridade com os termos, com os códigos, com os segredos que são desvelados aos poucos neste tratado sobre o cultivo da vida. Não há melhor maneira de cultivar a natureza humana e a vida que trazer os dois de volta à unidade. Homens considerados santos dos tempos antigos, grandes sábios, expõem seus pensamentos sobre a unificação da natureza e vida humana por meio de imagens do mundo externo, relutantes em falar abertamente, sem alegorias, encobrindo ao olhar ensinamentos pretensiosos. O segredo de como cultivar estes tesouros simultaneamente esteve velado por muito tempo ao entendimento da maioria. Na expressão da alquimia taoísta, os segredos são revelados. O Tratado sobre o Cultivo da Vida, Huimin Shen, são textos que compõem um livro que data da dinastia de Shen, entre 1644 a 1911 d.C., e foram escritos, possivelmente, por discípulos de Liu Huayan, que integrou a prática do taoísmo, realidade absoluta, ao budismo Shan, que é o mesmo Zen. E Huayan, Liu, não abraçou o taoísmo até atingir meia-idade e depois unificou o que julgava ser o melhor do budismo e do taoísmo, aliando a alquimia espiritual da conservação e circulação da energia interior. O método Chan de meditação, as imagens visuais do budismo Huayan e a ideia da viagem espiritual do taoísmo Shanxin. Huimin Xin, Min significa vida, Xin, obra clássica, Huimin significa sabedoria, sabedoria da mente, que por intermédio da intuição recebe diretamente do Tao, a união da sabedoria da mente com a natureza original, com a energia da vida. Huimin Xin, 6 segmentos da roda dármica. O patriarca do budismo revelou o caminho para voltar ao princípio, descortinando a cidade da felicidade no reino do Ocidente. Gire constantemente a roda do Dharma para ascender ao reino celestial. Faça com que a respiração, tanto na inspiração quanto na expiração, seja sutil para trazê-lo de volta lá à Terra. A sincronização do tempo está dividida em 6 segmentos. Num deles, você retornará à origem. O Tao emerge dele. Você não precisa procurar outros métodos, à exceção desse. Buda Tathagata, ensinando a reentrar no útero e a criar novamente a natureza humana e a vida do ego. Ele mostra como espírito e alma, sopro vital, podem entrar na vesícula germinal e como eles devem se combinar para tornarem-se uma unidade, a fim de completar o verdadeiro fruto. Se os praticantes que cultivam o Tao puderem fazer a roda do Dharma girar, estarão aptos a fazer circular a energia vital e assim alcançar a longevidade e compreender o Tao. Use o método sem esforço, diligentemente. Deixe o resplendor penetrar, esqueça a forma e cuide do conteúdo, para ajudar o verdadeiro espírito a nascer. O corpo
além do corpo. O espírito mente, sem a mente. As 1000 pétalas do lótus são emanações do vapor. 100 raios de luz brilharão sobre a imagem quando o espírito estiver concentrado. O calor referido para o aprimoramento da energia é gerado no Tanchen, campo de cinabro inferior, e a circulação da energia nas órbitas é controlada pela respiração. Assim, a respiração acelerada, chamada de fogo da guerra, é usada para impedir a energia através do corpo. E a respiração calma, pausada, chamada de fogo erudito, é usada para gerar vapor, incubar a energia armazenada. Com a reunião dos 3 tesouros, o espírito do fogo se transforma em forma vazia. A luz da natureza original fulge interiormente, a fim de retornar à sua verdadeira origem. O lacre da mente pende no alto do céu, como a sombra da lua imaculada. A jangada chega à praia no brilho da luz do sol. O embrião do tal, de acordo com a lei, mas sem esforço, deve-se diligentemente encher-se de luz, esquecendo a aparência. Na imobilidade e na claridade, a mente sabe intuitivamente que ela, o céu e a terra são uma coisa só. O mapa alquímico da circulação microcósmica. O mapa original foi encontrado pendurado numa biblioteca nas altas montanhas de Pinheiros, onde permaneceu escondida das vistas do público por muitas centenas de anos. Talvez o diagrama do mundo interior escondido dentro do próprio corpo fosse muito profundo para ser compreendido pelo mundo exterior. Eis aqui por Mantaktia. A alquimia como prática histórica visava fundamentalmente 2 objetivos principais: a transformação de metais comuns em ouro, conhecida como transmutação, e a obtenção do elixir da imortalidade. A ideia de transformar metais comuns como chumbo em ouro não se limitava a um desejo de enriquecimento material para os alquimistas, mas tinha um significado mais profundo. Essa transformação, chamada de transubstanciação, buscava transformar um metal comum e pesado em algo mais puro e sublime, como o ouro, que é um dos metais mais extraordinários devido à sua durabilidade e resistência. O ouro não perde seu brilho com o tempo, não se oxida e não reage com ácidos comuns, o que o torna um símbolo de perfeição e imortalidade. Assim, o processo alquímico refletia a intenção de purificar e transformar uma matéria densa e comum em algo mais divino e sublime. Esse conceito de transformação também foi extrapolado para o ser humano, visando a transformação de uma pessoa comum em um ser imortal. Imortal com um significado mais amplo, no sentido espiritual, em que o espírito seja imortal, em que o espírito se conecte com a eternidade. A alquimia chinesa é considerada a predecessora da alquimia ocidental. As similaridades entre elas, como os objetivos de transmutação e imortalidade e o uso de substâncias similares, como chumbo, mercúrio e cinábrio, bem como técnicas de refino e purificação, evidenciam essa relação ancestral. Ambas as tradições também se voltaram para o aspecto espiritual do ser humano, tornando-se esotéricas com o tempo. O caldeirão, o cadinho, por exemplo, tem um papel simbólico importante em ambas as culturas, embora na China esses elementos tenham surgido séculos antes do Ocidente. Enquanto a alquimia começou a se manifestar no Egito e no Oriente Médio por volta do século I
Sua plena realização na Europa só ocorreu quase 1000 anos depois, com a contribuição dos árabes. Os muçulmanos trouxeram para a Europa muitos textos importantes, tanto em árabe quanto em grego, que revitalizaram o conhecimento sobre filosofia, ciência e medicina, incluindo os textos alquímicos. O grande avanço na alquimia europeia ocorreu em 1144. Mas na China, no entanto, a alquimia tem uma história ainda mais antiga, com os primeiros registros datando do século IV a.C. O sinólogo inglês Joseph Needham observou que já nessa época havia indícios de práticas alquímicas chinesas associadas à reverência aos Xian ou imortais. O imperador Qin Shi Huangdi, que unificou a China em 221 anos a.C., enviou expedições em busca da Ilha dos Imortais, no Oceano Oriental, que nunca retornaram. Acredita-se que essas expedições possam ter chegado ao Japão ou outras ilhas orientais, contribuindo para a difusão da ideia de vida eterna e dos imortais chineses, posteriormente integrados ao taoísmo. Então, durante a dinastia Han, a alquimia chinesa se expandiu consideravelmente e em 144 anos antes de Cristo, um édito imperial proibiu a fabricação de ouro, mostrando o impacto e a importância crescente da alquimia na China. A partir desse momento, a alquimia externa, que utilizava substâncias físicas, deu lugar à alquimia interna, o Neidan, focada em aspectos internos humanos, como o Jin, essência, e o Qi, energia. E ao contrário da alquimia ocidental, que eventualmente evoluiu para a química científica, a alquimia interna chinesa continuou a se desenvolver e se aprimorar até o final da China imperial, em 1911. A partir do final do século XIX, os chineses começaram a integrar conhecimentos médicos e anatômicos ocidentais com os textos alquímicos tradicionais. Assim, a alquimia taoísta, que se desenvolveu a partir da alquimia externa, tornou-se uma vertente especializada do Qigong. E embora o Qigong possa ser praticado para melhorar a saúde, as artes marciais ou técnicas terapêuticas, a prática alquímica, ela visa especificamente prolongar a vida e atingir esse símbolo espiritual da imortalidade em seus diversos significados na cultura chinesa. A alquimia taoísta é dividida, então, nesses 3 níveis: a obtenção da saúde, o prolongamento da vida e a obtenção da imortalidade.